serviços de tecnologia, né? Isso. Tá. Vocês fazem parte de um mesmo time? Como que é? Só para eu entender quem são vocês, para a gente poder apresentá-los. Tá. Eu sou o líder da parte de front aqui na empresa, então eu trabalho com essa parte de interfaces, um pezinho em design também, e atuo como PO em alguns projetos, eu faço a parte de organizacional e mantendo os recursos, né? Então, tem o pessoal, eu faço toda a gerência das tarefas que eles vão fazer, acompanhamento e tudo mais. O Nori, ele faz muito isso também. Ele está desenvolvendo um pouco menos que eu estou mais em desenvolvimento do que como gerente, ele está um pouco mais como gerente, e ele é da parte de back-end. Então, ele trabalha com banco de dados, com estrutura de dados, toda a inteligência por trás disso. Então, é mais isso. E a Thaís é a nossa RH, PDRB, trabalha com a parte pessoal, né? O Renan, eu acho que ele tá por aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui. Renan, aqui, ó, o Renan Basso, tá vendo que ele tá ali acho que ele tá como participante, ele não tá como palestrante. Se Deixa tiver eu como verificar. colocar ele também como palestrante, Deixa eu verificar só um instantinho. tudo bem. E o tema que vocês vão abordar, como é que vocês vão falar, né, de startup, inovação e cultura, né? Assim, em linhas gerais, o que que vocês vão, como é que vai rolar a apresentação de vocês? Tá. A gente separou um PPTzinho, onde a gente fala bastante sobre as tecnologias que a gente trabalha, parte de fintechs, né? Que são essas empresas voltadas para o mercado financeiro. E nós separamos um PPT abordando basicamente da maneira que a gente trabalha, as tecnologias que a gente trabalha e como a gente trabalha. Então, a gente queria passar bastante essa parte de dos procedimentos que a gente faz, de tudo que a gente, antes mesmo do desenvolvimento, como que a gente trabalha, sabe? O quanto que isso é importante no mercado de tecnologia, né? O quanto que isso Uhum. diferencia também das demais empresas, essa questão. Então, a gente quer focar muito assim, muito mostrar um pouquinho do nosso lado, como que a gente executa o nosso trabalho, mas mostrando esse panorama do mercado de tecnologia, né? E o quão ele vem atraindo muitas pessoas hoje, muitas pessoas migrando de área para entrar nesse nicho, né? Opa, acho que agora foi, hein? Agora foi. Tô aqui, tô nos cabeça agora, pessoal. Consigo falar. Tudo bem? Tudo jóia? Maravilha. Bom, o Renan, eu não apresentei ele. Ele é um dos fundadores da MB. Trabalha bastante com essa parte de vendas e projetos também. Se quiser falar um pouco aí, Renan. Não, eu faço bem essa frente, eu acho que tem. Por isso que eu quis participar, eu não estava dentro desse tema, dessa apresentação, fiquei sabendo agora há pouco, mas eu acho que eu consigo contribuir bastante em relação a como que o mercado de startup como que a gente ajuda as startups, como que é de fato, como as startups olham para a inovação e de fato é na realidade inovação, né? E um pouco da mistura que o pessoal comentou, né? O processo disso para dentro, né? Então, eu acho que dá para contribuir nessa apresentação um pouco de negócio, tecnologia, processo. E também eu sou um filho da PUC, né? Eu sou RA07, eu tenho um Nori também que estudou na PUC e tal. A gente tem um pouquinho até de sentimento sobre tudo isso, de devolver, sabe, um pouco da história do que como a gente era na nossa época e como que é um pouquinho hoje também, sabe? Então, acho que é um pouco de tudo isso, assim, de visando o mercado, visando um pouco a galera realmente de TI mesmo, que está procurando um desafio de programação, como que é as startups, como que são os processos, sabe? É mais ou menos nessa linha que a gente pensou mesmo. Tá, legal. Daniel, só se você concordar, o que que você acha? Eu posso fazer a abertura, passo a bola para você, a gente só complementa aí um ao outro, fazendo essa apresentação bem rápida deles, e aí a gente passa a bola. Eles vão ter 40 minutos, né, para apresentar, e depois os outros 20 minutos são de interação, né? As perguntas que vão chegando pelo chat, a gente vai
repassando para vocês, enfim, a gente vai fazendo esse bate-bola até completar 1 hora. Correto. Perfeito. Então tá. Então, a hora que o Adriano der ok, a gente... Fica à vontade, viu, Amanda? Já podemos dar início, sim, à nossa atividade. Então tá, se todo mundo estiver pronto, já começamos. Eu só ia solicitar novamente que a gente deixe o microfone ativado somente quando a gente for falar, tá bom? Então, os demais fechem o microfone enquanto o outro fala. Tá, Adriano, só uma orientação em relação ao chat. Quando a gente quer falar só entre nós da equipe, é a mensagem aqui, todos os membros da equipe. Exato, correto. Tá, Perfeito. E qualquer interação de chat que vem externo, a gente enxerga aqui? Vai aparecer também. Vai aparecer, tá bom? Mas aí a gente seleciona os membros da equipe quando for algo entre nós. Ah, tá bom. É porque hoje de manhã, algumas perguntas que vinham externas, eu não enxergava, o professor Mazieiro enxergava. Eu não certo. Se tinha alguma... Tá, se acontecer alguma coisa, a gente vai se comunicando e aí eu vou te passando também. Tá, perfeito. Bom? Tá bom. Então vamos lá. Fica à vontade, Amanda. Olá, boa tarde. Boa tarde para quem está aqui com a gente. Agora é hora de falar de tecnologia, falar de startup, falar desse mundo tecnológico tão demandado nesse momento, né? Então, bem-vindos todos que estão aqui com a gente nesse instante. Meu nome é Amanda, eu sou professora da Faculdade de Jornalismo e eu estou aqui para acompanhar essa super palestra aqui com o pessoal da MB Labs, e a gente está com um timaço aqui, né? Nós estamos com 4 participantes, né? 4 representantes da empresa, né? Tá o Leonardo, o Rafael, a Thaís e o Renan. Conforme eles forem, né, conversando aqui, eles vão se apresentando e contando um pouquinho da função de cada um deles aí na empresa. E o professor Daniel, da Faculdade de Educação Física, também está aqui com a gente. Então, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos. Leonardo, Rafael, Thaís, Renan. Espero que todos eles aproveitem o máximo aí e que eu tenho certeza que vão contribuir demais aí. Eu acho que a gente pode passar a bola para eles, para que eles iniciem a fala e todo mundo possa aproveitar. Tudo bem? Pode ser? Beleza. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigada mais uma vez. Mais um ano a gente está aqui na Feira da PUC, né? É um prazer inestimável estarmos presentes nesse momento aqui, contribuindo, aprendendo aí com vocês. Bom, eu sou a Thaís, trabalho no setor de pessoas aqui da MB Labs, tecnologia, e hoje a gente está aqui com uma parte do nosso time para a gente poder contar um pouquinho aí sobre a nossa história, sobre inovação, cultura, startup, enfim, que é um assunto que a gente vê o quanto que o mercado de tecnologia ele está crescendo, né? E a gente quer poder partilhar um pouco dessa visão, desse mundo, né? Então, acho que nada mais justo a gente poder discutir um pouquinho aqui sobre isso. Eu queria aproveitar e apresentar primeiro os membros que compõem hoje aqui com a gente a feira, os membros aqui da MB. Então, temos aqui o Leonardo Nori, nosso líder do back-end. Norinho. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Nori aqui da MB, filho da PUC também, como muitos de vocês, sou RA14. Então, eu queria contar um pouquinho da minha experiência. Há pouquinho tempo eu estava aí terminando a faculdade e agora estou aqui no mercado de trabalho conhecendo bastante desse mundo de startups. Muito bem, temos o Rafael Abreu. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafael, trabalho como líder aqui da parte de front e um pezinho em design aqui também. Prazer aí. E temos o nosso fundador, um dos nossos fundadores também, é filho da PUC, o Renan Basso. E aí, galera, tudo bem? Prazer aí. Eu, na frente da MB Labs, a gente construiu a MB Labs não muito tempo depois de eu sair como formado, tá? Então, uma história bem legal. A gente pode
fato ficar aberto a perguntas de como que tudo isso aconteceu. E a minha frente na MB é ajudar em novos negócios, né? Permear em startups, empreendedorismo e converter cada vez mais clientes para proporcionar um crescimento aí financeiro para a MB Labs robusto, tá? Essa é a minha função aqui. Espero compartilhar informações valorosas assim para vocês que estão com alguma ideia, alguns insights do como colocar, tirar essa ideia do papel e fazer ela acontecer. Né? Uhum. Bom, então, para a gente começar aqui, acho que seria legal a gente contar um pouquinho da nossa história, né, da EMB. É uma história de grandes avanços, de voos grandiosos que a gente está tendo esse ano, 2020, né, um ano atípico que a gente está vivendo aí, mas a gente está completando aí 6 anos de fundação, mas a gente soma um pouco mais aí de 10 anos de história, né? Isso vem aí dos nossos movimentos anteriores à formalização aí da empresa. Então, hoje, nesses 6 anos que a gente completa agora em dezembro, a gente vem cada vez mais se estruturando, se fortalecendo nesse mercado aí de tecnologia, né? Alçando voos grandes e promovendo e fortalecendo aquilo que a gente considera muito importante, que é um dos temas que a gente vai propor aqui como discussão, né? Como possibilidade de reflexão, que é a questão da cultura, né? A gente cresce, mas a cultura cresce com a gente, né? E o que seria para a gente esse viés da cultura, né? Seria essa relação de fortalecimento da empresa mesmo. Quais são as missões, os valores, como que a empresa olha para o colaborador, enfim, né? Acho que tudo isso agrega muito no que a gente vem aqui propor para vocês. Então a MB, ela se constitui, ela se fortalece por meio disso, né, do empenho que as pessoas têm, dessa visão mais altruísta, partilhada do negócio, né? Essa questão de que o que eu faço, o valor daquilo que eu faço, ele tem um valor extremamente importante, né? Somos pecinhas que se somam, como se fosse aquela analogia do Capitão Planeta, né? Acho que vocês já devem ter visto esse desenho. Cada um junta a sua força e por meio dessa força forma algo muito grande. Isso é MB, é a junção de várias forças que constitui a nossa história e que faz com que ela cresça fortemente e diariamente, né? Então, para a gente parte desse ponto, baliza a partir dessa ótica e talvez por isso e por outros grandes fatores, a gente vem crescendo cada vez mais nesse mercado de tecnologia. Certo, Nori? Opa, é isso mesmo. A gente trabalha bastante com startups. Ô, Thaís, você está compartilhando? Só para que eu não estou visualizando qual slide você está. Bom, pessoal, mas de qualquer forma, a gente trabalha bastante com startups. Então, qual que é a nossa grande inteligência aqui? Deixa eu compartilhar. Qual que é a nossa grande inteligência? A gente tem bastante cliente que é startup, então a gente vai conhecendo o mercado, a gente vai conhecendo como eles trabalham, o que eles precisam. E a gente foi adquirindo essa inteligência com o tempo, sabe? Com os projetos que a gente foi trabalhando, com os nichos de mercado que a gente foi trabalhando. E muito disso veio até do próprio Renan Basso, que fundou a MB. Então, conforme a gente vai trabalhando com startup, a gente vê alguns pontos, sabe? A gente tenta entender o que é um pouco o que as startups tentam trazer como inovação, a importância da cultura de uma startup, porque tem que ter uma cultura muito aguerrida, porque geralmente startup elas começam pequeno, e acaba que muitas pessoas, a gente precisa de pessoas para poder fazer da liga, sabe? Poder fazer a startup sair do papel. E como que é o processo para fazer uma startup sair do papel? Vou mostrar um pouquinho do que como que funciona um pouco a MB. Bruno, você pode compartilhar, por favor? Só um segundinho, que eu estou vendo aqui para a gente já compartilhar. Tem que liberar, Adriano, algo assim? O meu está desabilitado para compartilhar. Quem vai compartilhar é o Rafael ou a Thaís? Não, é a Thaís. Thaís, tá. Mas A até Thaís já, fazendo Thaís já está liberado para você compartilhar, tá? Legal. Só para colocar um ponto aqui,
acho que misturando um pouco o que o Nori estava comentando, que a Thaís puxou no começo, né? A cultura ela é muito importante para a gente, principalmente por um fator, são 2 pontos, né? Primeiro, para a gente conseguir contratar as pessoas, a gente conseguir selecionar as pessoas que têm um perfil mais adequado para o nosso mundo, para a nossa realidade, né? Tem esse fator psicológico, né, que é muito importante, de fato é assim que a gente trabalha uma multidisciplina, enfim, com pessoas de diferentes setores, diferentes áreas, então tem que ter uma facilidade muito grande de comunicação, são pontos super importantes, né? Só que uma grande questão, a nossa realidade, a gente trabalha em multiprojetos, né? Geralmente, um recurso nosso, ele trabalha em mais de um projeto, né? Isso gera uma complexidade de gestão um pouquinho maior. Então, quando a gente olha a cultura, a gente olha uma cultura, além de colaborativa, essa cultura de autogestão, né? Para, de fato, fazer as coisas acontecer, com uma pintada de atitude, né? Enfim, como a gente trabalha com tecnologia, eventualmente, todo dia tem uma pedra para a gente quebrar. É um desafio muito grande. A gente trabalha com desenvolvimento de apps, desenvolvimento de software em geral. Então, sempre tem um problema para ser resolvido, né? Muita lógica, enfim. Por isso que o compartilhar é muito importante, né? Por isso que a gente tenta cada vez mais proporcionar eventos, interações do nosso time para cada um compartilhar conhecimento um com o outro. E quando acontece de uma pessoa ter uma dúvida que ela trava, né? A gente tenta, de fato, promover com que essa pessoa cada vez mais tire essa dúvida com a pessoa do mesmo time ou de outros times da MB Labs mesmo. Então, a cultura para a gente é muito importante para isso, para dar produtividade, para trazer todo mundo para dentro, tá? E startup, eu vejo que uma cultura dessa, multidisciplinar, colaborativa e tudo isso, é um fator que dá um match bem legal e precisa caminhar dessa forma. Senão, a gente não consegue entregar um valor agregado muito grande para o nosso cliente, para a nossa startup, que de fato é incerto, né? Quando a gente vem falando de startup, a gente automaticamente fala de uma solução inovadora que provavelmente tem ou não mercado. E a startup quer provar que isso é vendável ou não, que tem apetite ou não. Por exemplo, o iFood, quando tinha lá atrás, o iFood ele é uma startup porque ele entregou um projeto de inovação que de fato não existia, né? E de base tecnológica. É isso que contempla uma startup. E lá atrás a galera estava acostumada a pedir comida por telefone, né? Então ninguém pensava de fato fazer um negócio que pelo celular ia fazer a mesma coisa, né? Hoje é tão comum e lá atrás isso não era. Só que, só para vocês terem noção da história, assim, o iFood, o meio do caminho do iFood não foi um aplicativo direto, não foi um site. Foi colocar um sistema ali nem lembro, de fax no meio do caminho, que caiu um fax no restaurante, a galera lia aquilo ali e, de fato, começar a produzir ali o lanche, a pizza e tudo mais. Agora, imagina só se, de fato, o fax não funcionasse. Teria que ser, sei lá, qualquer outra tecnologia da época, um SMS da vida, nem sei se existia SMS, mas por isso que é muito importante essa questão de agilidade e colaboração, porque a gente está, de fato, tem que estar muito próximo do cliente, do mercado, entendendo essas nuances, se o negócio está dando certo ou não, e trazer para dentro isso, melhorias de produto onde exige agilidade, né? Então, principalmente para empresas de tecnologia, esse fator cultural, com tudo isso que eu comentei, né? Ele é muito importante. Tá? Agora o pessoal está pronto aí para... Bom, acho que é mais ou menos isso, né? Então a gente tem que entender que essa cultura tem que vir de todos os lados, né? Porque é exatamente isso. O iFood não começou por um aplicativo. Ele teve toda uma etapa de validação de teoria, né? Foi validada a hipótese que o pessoal poderia pedir por uma central única, que foi o iFood, que era um pessoal que atendia telefone e passava fax para o restaurante. Thaís, vai para o próximo slide, por favor. Eu acho que muito disso a gente acabou falando aqui. Mais um. Aqui a gente falou da nossa história. Então, falando um pouquinho dos cases da MB Labs. Inclusive, o case do iFood é um case MB Labs. Lá atrás, a gente ajudou eles. Antes deles serem o iFood que a gente conhece hoje, eu acho que na época tinha 30 funcionários, né, Basso? O iFood. Sim, bem no começo. Então, engatinhando ainda. A gente ajudou praticamente os sócios a levantar a plataforma. Então, assim, tem toda essa etapa de validação da ideia. São um pouquinho dos nossos cases. Pode passar, Thaís, por favor. Alguns mais. Como que funciona a MB Labs hoje, né? Assim, a gente é uma fábrica de software. A gente não deixa de ser uma fábrica de software.
Porque, assim, o nosso entregável acaba sendo o software, mas a gente entra em muito mais áreas para os nossos clientes, além do software. A gente não entrega só tecnologia. A gente tem um mindset aqui na empresa totalmente focado a negócio. Então, a gente entende o que a pessoa está querendo entregar de valor, sabe? Qual que é o valor agregado de cada cliente. E isso entra muito no que o Renan comentou agora há pouco, que cada pessoa aqui da MB acaba sendo um multiprojeto. Isso quer dizer que uma pessoa trabalha em mais de um projeto ao mesmo tempo. Então, isso, ao mesmo tempo que aumenta a complexidade de autogestão, isso é muito bom, porque a gente consegue ter experiências experiências rápidas e experiências novas. Então, uma hora a gente está trabalhando com um aplicativo, sei lá, de entrega, e outra hora a gente está trabalhando com um aplicativo de comida. Então, a gente consegue pensar em soluções que a gente já utilizou lá atrás para trazer novas opções de soluções para o nosso cliente. Então, como a gente trabalha com multiprojetos, a gente ganha uma experiência muito rápido. E a nossa cultura, ela é de pegar essa experiência que a gente está ganhando cada vez mais e crescer ela de uma maneira inteligente. Saber utilizar, saber propor para os nossos clientes. Como que a gente... Como a gente... Tem até um ponto, né, Nori, que eu acho que assim, quando a gente fala de sim, o artefato de entrega nosso vai ser o software, né? Vai ser o Uhum. aplicativo, o site, o botão lá na tela, né? Que a gente brinca. Mas existe toda uma cadeia de desenvolvimento que começa lá em negócio, né? Todo mundo teve uma ideia, todo mundo tem. Eu tenho certeza que as pessoas têm aqui 73 pessoas assistindo a gente. Todo mundo aqui tem uma ideia, todo mundo tem um sonho de fato de lançar uma ideia que seja uma ideia de um aplicativo de restaurante para o seu próprio restaurante, ou um aplicativo que pode mudar a vida das pessoas, né? Assim como o iFood mudou e continua a mudar. Então, quando a gente atende esse público-alvo, sabe? E quando a gente recebe um empreendedor ou um visionário desde o começo, ele não, ele quer comprar um software, mas ele não sabe ele não sabe o que ele quer ainda. Ele sabe a missão, a visão do produto, sabe, que ele quer criar, o problema que ele quer resolver. Mas a primeira fase que a gente entra, tem até um slide que exemplifica isso mais pra frente, a gente pode entrar no mérito, mas a primeira fase é de que a gente tenta definir negócio com ele, né? Então, baseado nessa ideia, nessa intenção de desenvolvimento, né, a gente começa primeiro fazendo um questionamento de produto. Ah, você quer vender isso para quem, por quê, que preço, como, quais funcionalidades, você estudou o mercado ou não. Então, a gente começa a fazer mapeamento, e tem até algumas metodologias, né, que a gente chama de Canvas, de Value Proposition Model, você pode até pesquisar depois. São algumas metodologias para ajudar o empreendedor de fato, a estruturar a sua ideia num projeto, para aquele projeto depois virar um negócio e depois virar um empreendimento, né? Quando você começar a ter, de fato, receita e tudo mais. Então, quando a gente fala que aí é o ponta a ponta, né? A gente passa do negócio, vai lidando com uma consultoria, depois a gente entra provavelmente em uma frente muito que o Abreu, que está aqui com a gente, se apresentou no começo, é de fato o forte dele, que é essa frente de UX, UI. Então ele vai entender o problema do cliente, já está todo moído o problema do cliente, ele vai pegar tudo aquilo lá e transformar numa interface brilhante, uma interface super legal, agradável, bonita, com botões em vermelho, redondos, enfim, né? Então, depois dessa fase, provavelmente tem a fase mais pesada, assim, que é de back-end, integração, integra com o sistema de lead, nota fiscal e tudo mais. Até no final, aquilo está na loja, lá na Apple e na Apple e na Google Play, para você baixar e conseguir fazer o pedido. Então, tudo isso é um processo. E o mais legal que acho que a gente consegue agregar como cultura é que todo mundo, provavelmente da MB Labs, já passou por todas as frentes. Né? Já esteve numa reunião de negócio, entendendo como que é esse pensamento crítico de um empreendedor, até ouvindo falar de valores financeiros, de quanto quem vai investir em marketing e tudo mais, e também desenhando telinha, fazendo integração, enfim, é isso que é o legal de tudo, né? Por isso que para a gente a questão de fit cultural e cultura ele é muito importante, porque a pessoa ela vai de fato passar em todas as áreas, né? Isso a gente sabe. Tem uma palavrinha que a gente usa muito que é o job rotation, né? A pessoa vai ficar trocando de função em determinados projetos. No slide anterior ali tinha um monte de aplicativo que a gente fez, tem muita coisa feita mesmo, isso é um sucesso da MB. E você pode segmentar em duas frentes ali. Eu vejo que eu classificaria em startups a gente tem empresas, por exemplo, super famosas, que tem uma metodologia diferente do que as startups trabalham, né? E aí reforçando ainda mais. Então, quando eu entrego, por exemplo, para uma Sapori,
que é um grupo de restaurante corporativo, a maneira de eu me apresentar, organizar um projeto, executar, ela é diferente quando eu me relaciono, por exemplo, com o iFood, ou quando eu me relaciono com a Vivo. Cada um tem os seus processos. Então, de fato, esse aprendizado que a gente traz de cada um desses perfis de clientes diferentes, tudo isso agrega em expertise dos nossos colaboradores e em cultura da MB Labs também, porque a gente vai sendo como se fosse uma célula, que a gente vai pegando o que é mais legal do iFood, que é mais legal da Vivo, que é mais legal de todos esses clientes, trazendo para dentro e vendo que de fato funciona para a gente baseado na nossa cultura, né? Eu acho que só pontuando também, pode continuar, né? Bom, acho que é mais ou menos isso. Vamos falar um pouquinho. A gente já tem um pouquinho do que a gente faz com as startups. Pode passar por Vertez. Falar um pouquinho do que a gente usa, né? Como que a gente chega o que a gente vai usar ao longo desse todo o processo que o Renan comentou, né? Como o app vai para a loja, o que a gente precisa disso? Quais são um pouquinho das etapas que a gente passa aqui na MB? Então a gente tem toda a parte de desenvolvimento de software, que é um aplicativo mobile, um aplicativo híbrido, um desenvolvimento de uma plataforma, um painel admin. Então a gente vai ter essa parte do desenvolvimento de software. A gente vai ter a parte da Digital Innovation, que a gente tem parceiros que faz o Agile Coaching para essas, por exemplo, essas grandes corporações que o Renan citou. Elas trabalham com um processo um pouco mais antigo, então a gente traz o processo também como inovação para essas empresas, sabe? Não é só a tecnologia. Então, tem casos até hoje rodando na MB Labs que a empresa trabalha com um processo super demorado e a gente está trazendo um Agile Coach para dentro da empresa para ajudar a empresa a definir processos que são processos seguros, que são processos estáveis, só que mais rápidos, mais eficientes. E também a gente trabalha bastante com infra, dificilmente a gente trabalha com on-premise, a gente trabalha com bastante ambientes nuvem aqui. É claro que sempre tem on-premise, tem empresas que preferem ter essa segurança de on-premise, mas a gente trabalha sempre com nuvem. Quando a gente trabalha com nuvem, a gente tem algumas peculiaridades, por exemplo, fazer monitoramento, ajuda a gente a fazer scaling de aplicações, tem que pensar em processos de migração. E também tem um pouquinho do UI, UX, que até eu acho que o Albiro pode falar com mais propriedade. Que a gente faz design sprint, a gente senta com o cliente, faz o entendimento do negócio, tenta definir um protótipo daquele aplicativo, faz os testes de usabilidade, verifica se o que a gente desenhou dá match com o que o cliente estava querendo, sabe? Faz a entrega do produto que o cliente estava querendo. Essa é uma etapa, inclusive, muito importante, que até ele citou ali no segundo, no Digital Innovation, tem essa parte de Agile Coach, né? Então, tem muita coisa que, às vezes, o cliente não sabe o que ele quer e ou às vezes ele propõe alguma solução, alguma feature que a gente já validou que não dá certo. Sei lá, 2 anos atrás a gente fez um projeto, já validamos que aquilo não funciona, que a gente consegue passar isso com experiências passadas de outras soluções, né? Essa parte do design UI e UX, só para o pessoal às vezes que não sabe, UI é a parte que você vê, UX é a parte que você... Ambas são muito importantes. Com um aplicativo, uma solução que não é atrativa visualmente, ela não cativa, né? Às vezes é uma outra solução que nem é tão boa quanto a sua solução, mas ela é mais bonita, às vezes cativa um pouco mais o pessoal a usar. E essa parte de UX também, igual o Basso falou, dos botões vermelhos embaixo, daqui na redonda, que você clica. Então, isso é algo que é muito pensado muito antes do desenvolvimento. Não tem por que eu colocar um botão de uma ação principal, por exemplo, num canto lá em cima, pequenininho. Esse seria um botão de uma ação secundária, terciária ou até mais. Então, a gente tenta pensar em todos os casos de uso, até algumas coisas de acessibilidade. A gente fez aplicativos aqui para o pessoal que tem deficiência auditiva, deficiência visual, e foi algo muito legal, assim, a gente acredita nisso, em ajudar, sabe, a humanidade. Tem algo que é muito legal. Logo quando eu entrei na MB, assim, foi o que o Basso falou.
que a gente não pode fazer só por fazer. A gente fazer só por fazer, vir a task que a gente entregar, não tem valor algum. Você está só fazendo o que lhe foi pedido. A gente tenta sempre fazer o melhor e realmente entender aquilo que está fazendo, sabe? Então, até o pessoal que entra, por exemplo, para programar um aplicativo, ele sabe para qual é a finalidade daquele aplicativo. Ele não só chega ali, faz uma tela de login e acabou. Ele pode até propor para a gente falar, cara, essa tela de login não faz sentido nesse fluxo. Então, a gente tenta pensar muito antes de fazer, sabe? Vem essa parte de innovation, até essa parte de design thinking também. Eu acho que é muito, muito importante. Pode seguir aí. Só passando ali, aquele slide ele mais exemplifica todas as categorias de serviço que a MB Labs entrega, tá? Então são praticamente 4 caixinhas, tá? Então o pessoal tá falando mais isso. Beleza? Tem um ponto importante, acho que a gente está corrido no tempo. Vai no processo, Thaís, por favor, é um círculos, vamos avançar. Ah, Vai. mais, mais um. Nossa, passou, Thaís. Passou? É. Passou. Chegou, não. Volta. Aí, esse aí. Aí. Boa. Mais um pra frente, Thaís. Esse. Então, o que é isso aí? Acho que é até legal para todo mundo que está aqui. Pode até ser, eu não sei qual que é o público-alvo. Enfim, se tem a galera mais de engenharia, ou se tem a galera bem diversificada. Então, o que é esse processo aí, né? A primeira esfera é uma esfera. A gente tem ali, eu consigo visualizar 3 esferas aí, tá? Nessa primeira esfera, a esfera que a gente. É o processo que a gente fala um pouco de definição do produto, né? Então, você está com uma ideia. O próximo passo de você ter depois que você teve uma ideia, é definir aquela ideia, né? Colocar ela no papel, é listar as funcionalidades. Por exemplo, vamos pegar aqui o caso do iFood, já que está em pauta. O iFood tem cadastro de usuário, ele tem o login, né? Você faz o login com o Google, com o Facebook, enfim. É detalhar todas as telinhas ou funcionalidades que aquilo iria ter, né? Depois que você detalha, você começa a ter um pensamento, tá, o que faz sentido ou não, né? Que vem nessa etapa de refinamento. Poxa, isso aqui, o pagamento via biometrias, vai levar muito tempo, então não faz sentido colocar agora, vamos colocar aí mais para frente. Então vem essa etapa de refinar, que a gente chama um pouco de criar os MVPs, né? Que é o Minimal Viable Project. É o menor produto viável de uma solução. Então, que a gente consegue já testar a ideia, colocar ela no ar. Tá? Então, depois de definido tudo isso, antes mesmo de fazer uma linha de código, tá? Tudo isso é feito em pré-projeto, que a gente fala. Aí sim, de fato, a gente começa o desenvolvimento. Pode ver ali que o desenvolvimento ele tem 3 círculozinhos ali, né? Porque de fato a gente usa o ágil como base de desenvolvimento, né? O que é o ágil, né? A gente consegue construir um cronograma onde a gente faz entregas parciais muito rápidas, né? Antigamente, os softwares eles eram produzidos por exemplo, a IBM iria comprar um software, ela produzia em modelo cascata, né, que a gente fala, né? Então, ela vai, faz todo o planejamento, depois desenvolve, depois testa, enfim, aí homologa. É um processo que o cliente que está comprando, ele vai ver o resultado dele daqui a alguns meses ou quiçá anos, né? Então, e qual é o problema disso? Às vezes, no meio do caminho, mudou a lei, mudou algum ponto, ou não ficou como a gente imaginava, né? Então, vem uma metodologia que já é utilizada há um bom tempo, que é o Scrum, né, que é a base do ágil, que a gente consegue fazer essas entregas parciais, né? Então, desde a primeira semana de trabalho, o nosso cliente, ele já vê resultado, tá? Ele já vê o aplicativo funcionando, ele já vê telinha, ele já consegue utilizar e dar feedback. Isso é legal porque no meio do caminho ele já pode mudar o cursor da solução dele, né? Às vezes ele está pensando uma coisa, ele teve uma outra ideia no meio do caminho, que era até melhor que realmente a ideia inicial. Então a gente usa essa metodologia para de fato proporcionar mais agilidade, enfim. Depois que isso se está no ar, né? Enfim, a gente termina, conclui, entra uma fase de homologação que a gente fala, né? Que é de testes mais estruturados. Isso vai para a loja, né? Uma vez nas lojas do aplicativo, ou seja, no ar rodando, é um desafio muito maior, né? Porque a gente entra no desafio de corrigir os eventuais problemas que vai acontecendo, né? Super natural e, de fato, ainda tratar o desenvolvimento de novas funções, né? Então, eu tenho que dividir as coisas em 2 linhas, 2 esteiras, né? E essas 3 esferas exemplificam mais ou menos de ponta a ponta, assim. Eu vou dar a ideia, a produção e a continuidade do projeto num só slide. Eu gosto bastante disso. E quem está, de fato, pensando aí construir alguma coisa ou está estudando um pouquinho, esse é um material bem legal. Acho que deu tempo aqui. Agora eu não sei se era até 1h30 mesmo, se não sei.
1h40, né? Era 40 minutos, né, Adriano? Pessoal, se vocês já terminaram aí, a gente pode começar a fazer um bate-papo, porque a gente tem 40 minutos para a apresentação de vocês, né? E depois os 20 para a gente ir saber um pouquinho, né? Atender às dúvidas dos nossos participantes e tudo mais. Se vocês quiserem seguir mais uns minutinhos, temos ainda aí 10 minutos para vocês. Não, acho que dá para seguir, sim, dá para seguir. Ah. O que você acha importante a gente posicionar, Thaís? Você tem algum feedback? Bom, o que eu queria, acho que a gente conseguiu passar um pouquinho o nosso panorama de trabalho, como é que funciona, né? Como que é também essa questão do mercado de tecnologia, enfim, acho que isso para a gente era muito importante poder passar, né? Enfim, a gente falou da parte de processos, mas eu queria talvez frisar, né, o quão, novamente batendo na tecla, assim, para a gente o quão é importante as pessoas na nossa empresa, né? O quanto que as pessoas elas fazem a diferença para que a nossa empresa aconteça, né? Então, eu acho que essa parte, assim, como o Basso falou no começo, o Nori e o Abreu, né? Que cada pessoa que entra, ela aprende a fazer a sua própria autogestão, ela tem esse senso crítico, né? Essa análise de contexto, tudo isso para poder contribuir efetivamente nesse trabalho. Então, as pessoas não são mais uma cabeça, né? Assim, ela tem uma importância fundamental para que o trabalho ocorra. Então, eu acho que isso é a nossa característica marcante, né? Muito mais do que bons cases, isso, claro, que é de extrema importância, acho que é fruto desse engajamento, né? Mas o mais importante é, com certeza, o quão esse senso de missão, de responsabilidade, de pertencimento, identidade, que a gente visa promover com cada pessoa que está presente aqui na MB. Então, acredito que muito do nosso sucesso, né? Acho que são várias coisas que se compõem o sucesso, tá ligado a isso. E hoje, né, como falei no começo da minha fala, a gente está vivendo um cenário atípico, né, com essa questão de pandemia, mas o mercado de tecnologia ele está crescendo, porque hoje ele está, né, impactando muitas vidas mesmo, né? A gente tem essa missão, né, de poder possibilitar contribuir positivamente para com a sociedade, né? Seja produzindo aí os softwares, enfim. Então, a gente está com várias vagas, né? Aqui na MB, a gente tem bastante vagas para quem está afim de construir, somar a sua história assim com a gente. Acho que isso é super importante. A gente tem essas oportunidades para quem de fato deseja contribuir positivamente e fazer algo, promover algo assim diferente na sociedade. Acho que isso é um ponto que eu gostaria de frisar aqui. Legal, não, acho que é isso. A gente tem assim, diversas vagas em diversos setores, tá? Então, quem se sentiu vontade em conhecer um pouquinho melhor, em visitar um pouco a sede da MB, a gente fica em Campinas, tá? Fica bem próximo da PUC, na rodovia Dom Pedro ali. Mas a gente tem bastante alunos da PUC que fazem um programa de estágio da MB Labs. Então, quem está interessado em conhecer um pouquinho melhor, é só acessar o nosso site ou mandar para o seu currículo, enfim, se interessar lá no rh@mblabs.com.br, tá? Onde a Thaís ela vai direcionar o melhor caminho para vocês, a melhor vaga, tá? Sim, E pode entrar em contato também no meu LinkedIn, enfim, fiquem à vontade que a gente pode trocar ideias. qualquer canal funciona, com certeza. E quem não é da área também gostaria de fato de conhecer, entender um pouquinho melhor como que é. A gente tem alguns profissionais que não, enfim, a gente trabalha com tecnologia, mas a gente tem alguns profissionais não formados também que não, isso não é critério de escolha, tá? A gente tem vários critérios de escolha. O nosso processo seletivo ele é mais ligado nas soft skills que a gente fala, né? Que é nas habilidades interpessoais e pessoais. Técnicas é importante, mas acredito que no mesmo nível ali que as soft skills, tá? Porque a gente acredita que technical skill se aprende, tá? Então, é uma questão de tempo e desenvolvimento e coaching, né? Que está um pouco na responsabilidade da própria MB Labs entregar um pouquinho isso de volta para vocês, tá? Então, fiquem super à vontade. Me disponho também no LinkedIn, lá só colocar Renan Basso, eu tô lá, a gente pode falar.
também teve alguma ideia, puxa, essa é uma ideia bacana ou não, eu gosto muito de ouvir ideias e dar feedbacks em ideias também. Então, fico aberto para essas duas frentes, tá? Beleza? Temos uma pergunta aqui. Acho que essa o Basso pode responder bem. Você poderia falar de startups de uma maneira mais geral? Deixa eu ver aqui. Deixa eu me achar aqui para começar a ser direcionado. Quem coordena as perguntas é você, Amanda, ou você quer que a gente faça fechamento e... Posso passando para vocês as perguntas. E aí, Fechado. assim facilita aí para vocês. E olha só, né? Eles estão pedindo aqui para falar um pouquinho mais dessa questão de startup, né? De uma maneira geral. E eu complemento essa pergunta no seguinte sentido, né? Às vezes a gente tem uma ideia, né? Pensa em transformá-la numa startup, mas qual é esse espaço entre uma ideia e essa transformação de startup, ou o primeiro passo para ela, né? O que é que a gente tem que fazer? Como validar essa ideia para chegar na viabilidade da startup? Uhum. Tem uma frase muito legal, né? Que ideia vale um centavo em baseada, né? Uma ideia é só uma ideia. Então, o mais legal de tudo é a gente colocar uma ideia na prática, né? Fazer executar uma ideia. E para sair de fato do zero e chegar numa solução funcional, se essa solução for de tecnologia, você vai passar por uma necessidade de desenvolvimento, né? Não vai ter jeito. Você vai cair, ou você vai ter que encontrar um programador que entre em parceria, ou você vai ter que contratar, fazer um orçamento com uma MB Labs, enfim, ou você vai ter que encontrar um investidor que invista na sua ideia e você contrate ou terceirize essa função de desenvolvimento. Mas o maior fator que a gente chega, assim, eu como também investidor, eu vejo de fato a facilidade que tem, qual que é o esforço barra atitude desse empreendedor, né? O quão longe ele foi na definição daquela ideia, sabe? O quão ele tentou de fato até derrubar mesmo a ideia dele, contra a ideia dele, para deixar a ideia mais robusta. Então, se eu fosse falar assim, de primeira etapa de tudo, legal, teve uma ideia, a primeira coisa que eu faria, vamos definir essa ideia. Quem que está fazendo isso no mercado? Não só aqui no nosso bairro, sabe, na cidade, mas no mundo. A gente está falando, por exemplo, assim, se a gente falar, vamos ter uma ideia aqui, um aplicativo de... o iFood do pet shop, por exemplo. Que faz o agendamento de pet shop. A primeira coisa que eu faria era tentar encontrar isso no Google. Poxa, tem pessoas fazendo isso? Não tem? Quem está fazendo? Está estruturado? Não está? Está legal? Não está? Eu usaria essa solução para ver se a experiência é boa ou não, né? Para, de fato, olhar aquilo. E, às vezes, uma ideia que também, hoje, no mercado atual, é praticamente impossível, né? Alguém que teve uma ideia que não está sendo executada em algum lugar do planeta ou no próprio país. É impossível. Tem muita coisa, muita gente fazendo. Mas mesmo assim, não há de se descartar, né? Até porque cada um tem a sua... No momento que você está construindo uma ideia, e se você está começando um pouquinho atrasado, você tem o benefício de olhar como está sendo feito, olhar os feedbacks que as pessoas estão dando em cima daquele produto que está rodando, e você pode tentar fazer melhor. Ou fazer melhor no teu bairro, ou fazer melhor na sua cidade, ou fazer melhor em outro país, né? Então, esse eu acho que seria o primeiro passo que eu daria. Eu não investiria, assim, investiria mais tempo pessoal meu para ir no mercado, pesquisar, entender o que as pessoas já estão fazendo e ver se aquilo está fazendo sentido ou não mesmo assim. E tem muitos livros, né? Acho que cabe indicar também Lean Startup, né? Que é startup enxuta, de 0 a 1, enfim, empresas fortes, enfim, eu posso listar uma série de livros aí que ajudaria esse empreendedor a estar debruçando em cima de materiais já de como olhar o empreendedorismo digital, né, que é o que eu mais entendo, como fazer acontecer as coisas no empreendedorismo digital. Renan, até um ponto bem importante disso é com relação à definição de MVP, né? Porque se você pegar o exemplo do Easy Taxi, o primeiro MVP do Easy Taxi não foi ter um aplicativo para chamar táxi. Foi um formzinho que a pessoa preenchia chamando o táxi, que o Thales, que é o founder da Easy Taxi, recebia um e-mail, sabe? E ele ligava pro taxista pedindo a corrida. Então foi uma etapa de, putz, será que a ideia tem tração? Será que as pessoas vão usar? Será que faz sentido eu gastar tempo, esforço, dinheiro com a ideia? Então, assim, o MVP é uma parte bem importante de uma startup.
É o caso do iFood também, que a gente comentou um pouco atrás. Pô, o primeiro passo do iFood não foi ter um aplicativo onde as pessoas faziam um pedido. Não, foi ter uma central de atendimento que as pessoas atendiam o telefone, anotavam o pedido da pessoa e mandavam um fax para o restaurante. Sabe? Teve toda a etapa de validar a ideia. Não foi, putz, eu acho que vou fazer um aplicativo aqui para pedir comida. Não, tem toda uma etapa de validação. Então o MVP acaba sendo muito importante por causa disso. Eu acho que é um grande ponto, falando bem em startup, que eu adoro falar sobre esse tema, mas o grande ponto por exemplo, do iFood, né? Se eu fosse comparar uma ideia do Easy Taxi, um 99 Taxi ou Uber, há 10 anos atrás, né? Antigamente a gente estava acostumado a pegar o telefone, colocar na orelha e discar e pedir uma pizza, né? Era já o hábito nosso. Estava muito claro que era muito fácil eu digitalizar esse processo. O do táxi, olhando agora, parece que estava fácil, mas não estava tão fácil, porque o desafio primeiro era você digitalizar o mercado dos táxis, né? Colocar um celular na mão do taxista, fazer com que aquele celular tivesse conexão com a internet, para de fato a outra ponta ter o hábito, criar um hábito novo de no meio da rua ele abrir o celular e pedir um táxi. Que antes era um mercado super complicado, né? Que é o taxista que tem cooperativa, tem um monte de coisa. E é um mercado que se pode, assim, poxa, um mercado multibilionário, que deu super certo, enfim. Então, é um pouco, quando eu comentei alguns minutos atrás, tem que tentar quebrar a própria ideia, né? Eventualmente a gente, na MB Labs, fala, poxa, o que quebraria a MB Labs? O que tornaria ela mais forte, né? Porque a gente pensando dessa forma, de tentar quebrar as próprias ideias, a gente vai ter novos insights de tornar o nosso projeto, o nosso produto ainda mais forte, mais resistente. E não necessariamente inovação é tecnologia, né? Inovação é mais relacionada a produto do que tecnologia. Tecnologia é mais um meio. A inovação é um modo de pedir comida, um modo de pedir táxi, entende? Uhum. A facilidade que a gente trouxe para o usuário, não a tecnologia. Não se foi feito em uma tecnologia híbrida ou nativa. Tecnologia é mais um meio. Sim, sim. E aí tem vários exemplos assim, importantes, né? Netflix a mesma coisa, Spotify a mesma coisa. Quando a gente ia pensar que a gente ia fazer assinatura para ouvir música, né? É algo que hoje o negócio está tão fácil, tão fácil, tão fácil que é prático a gente fazer, pagar por mês ali para ter um portfólio imenso de músicas no nosso celular. O que é mais legal é que tá tão enraizado isso nas pessoas que você não fala, vou assistir um filme. Não, acho que eu vou ver um Netflix. Você não fala, vou pedir um carro. Não, você fala, vou pedir um Uber. Sabe? Já verbalizou, né? Já enraizou. E até isso, quem ia imaginar que, por exemplo, um taxista, que geralmente é uma pessoa um pouco mais de idade, que não tem muito contato com tecnologia, quem ia imaginar que sozinho, o dia todo, ele ia se virar e ia conseguir usar um aplicativo para conseguir fazer as entregas, né, das pessoas, locomover as pessoas. Então, se talvez uma ideia dessa não tivesse sido bem pensada, poderia ter morrido no começo. Se, por exemplo, colocasse essa idade avançada, colocasse essa falta de... Essa idade avançada não, mas mais a falta de contato com tecnologia como empecilho, talvez não, o Uber não vai dar certo. Sabe? O Netflix, por exemplo, as pessoas não têm uma internet rápida o suficiente para rodar um filme em 1080p. Então vamos cancelar porque as pessoas gostam de coisa com qualidade. Não. Lança aí em 440p, coloca em tudo quanto é plataforma, até no PlayStation 2. Não sei se vocês sabiam, mas tinha Netflix lá. E tenta atingir o máximo de pessoa possível para validar a ideia. Então, o que eu acho incrível mesmo é isso de verbalizar mesmo, de tornar várias coisas para a marca, sabe? Nesse caso do. Legal isso. Isso é muito legal também, se você parar para pensar, o empreendedorismo, ela abriu o digital, né? Ele abriu as portas demais, assim, antes para a gente conseguir criar uma empresa, né? Colocar nosso produto no ar. Não existia produtos digitais, não existia tudo isso, né? Ou você, de fato, ia abrir um comércio, ou você abrir uma indústria, aí o volume financeiro era altíssimo, né? Então, hoje, engenheiros da computação da PUC, enfim, engenheiros de software em geral, de fato, se ele tem uma boa ideia, ali, um insight e tem a competência de programação, enfim, e também uma certa competência de empreendedorismo e negócio, ele consegue, de fato, testar se aquilo funciona, se gera dinheiro ou não, e pode ter um negócio super rentável, né? Assim como o iFood, enfim, assim como essas soluções aí.
Então, isso que eu acho que o mercado do digital proporcionou essa oportunidade de a gente crescer muito, sabe? Com os negócios. Então, isso que é muito legal. Acho que é uma área pouco explorada, né, nas universidades, até nas escolas, né? Acho que essa questão do empreendedorismo, ela poderia ser melhor explorada, socialmente falando, para todos os brasileiros, que é uma forma diferente de ver o mundo, né? Como oportunidade, como resolver problemas de sociedade e tudo mais. Eu vejo que agora a gente está numa onda muito grande e sendo empurrada, né, por esses grandes nomes, né? Que nem o Nori falou, o Thales Gomes, enfim, a gente sempre tem alguns nomezinhos que a gente já sabe que são de fato viram referência em inovação no país, ou até mesmo pessoas, Steve Jobs, a gente traz referências gringas, mas é essa referência de fazer diferente, né, de pensar diferente e tudo mais. E tudo isso é um pouco também, de fato, eles não conseguiriam fazer se não montasse um time com uma cultura massa, com uma competência, sabe, em alto nível, de montar um time totalmente engajado. Por isso que se você for ler qualquer livro de negócio, desde o ano 60 até o 2020, cada um vai falar de um jeito, mas todos falam de cultura. Todos falam que o mindset visionada, propósito, é o que faz realmente as coisas acontecerem. Sim. Eu acho muito bacana tudo isso que vocês estão comentando, porque a gente não precisa ser necessariamente da área de tecnologia para se enxergar, né, nessa apresentação de vocês. Falo isso por mim, porque sou da área de jornalismo, né, da comunicação, que tem pouca relação aí com a tecnologia, mas estou me sentindo super representada, né? Isso é muito legal. E eu acho que a professora Regina Jordão compartilha disso, porque ela coloca aqui uma mensagem para a gente, né? Ela é professora da nutrição, está aqui com o pessoal do primeiro ano, né, do curso. Então, legal ter vocês aqui, né? A área da nutrição não é uma área que, obviamente, a gente espera estar aqui participando, né, dessa palestra, e o pessoal está por aqui, e aí ela gostaria de algumas informações, né? Ela fala que ela gostaria de saber a questão de tempo do processo, das fases da elaboração de um app e como a gente pode avaliar a resposta, né? Porque ela desenvolveu um aplicativo com os alunos no ano passado, os alunos da nutrição. Então, acho que, né, alguns esclarecimentos em relação a essa avaliação do app, enfim, um pouquinho disso. Legal. Não, essa é uma pergunta bem comum. Geralmente a gente gosta de fazer uma primeira versão, a gente fala de MVP, que é isso, né? Vamos falar assim, uma primeira versão de 3 a 4 meses, tá? Mas quanto menor o tempo, melhor, tá? Então, geralmente um produto rodando, a gente gosta que ele esteja rodando em, no máximo 4 meses. Tá? Então, essa é uma parte da pergunta. A outra parte da pergunta é, de fato, a questão de avaliar. O legal é que se você conseguisse avaliar se aquele teu produto, aquele teu negócio vai funcionar, sem de fato você mover uma linha de esforço em tecnologia, se a gente está falando de um aplicativo. E aí foi um pouco dessas referências que o Nori trouxe, sabe? Onde o EasyTaxi criou um blog, sei lá, o Peixe Urbano, né? Ele criou um blog. O blog é de graça, você vai lá, meia dúzia de clique, criou um blog, começou a anunciar esse blog em redes sociais, a galera foi entrando, porque a galera queria o desconto. Ele só queria validar se ele conseguiria promover efeito manada para desconto em produtos ou serviços. Ele validou com um negócio super simples, não era a melhor coisa, era totalmente manual. Então, acho que o grande ponto, assim, né? Aí eu estou falando de empreendedorismo mesmo, inovação, né? Você tem uma ideia, você tem uma hipótese que a gente fala, né? Será que as pessoas vão comprar comida pela internet? Essa é a hipótese. Assim como hoje não foi muito para frente, está se movimentando agora, a gente fala de comida pela internet, mas a gente não fala muito de consulta pela internet. A pandemia proporcionou um aumento, uma aceleração nesse tema, mas não tem o iFood das consultas, né? Assim, iFoodizando as coisas, né? Mas, então, assim, tem temas que estão um pouquinho mais atrás, tem temas que têm hipóteses a serem validadas uma coisa com a outra. Agora, vamos falar assim, se eu estou com uma ideia aqui de construir um aplicativo, onde é um aplicativo corporativo, né? Eu vou construir um aplicativo aqui para os meus alunos, ou para os meus professores, ou para, enfim. Ele é um cenário um pouco mais fácil porque você tem ali um público-alvo mais limitado, que está do teu lado. Então, às vezes você é mesmo o cara que usaria aquilo, sabe? Então, ele é um público que, às vezes, você consegue um feedback muito mais rápido. Você não precisaria construir nada, você desenharia tudo, validaria, sem implementar nada, né? Então,
vai depender muito de qual que é a solução enfim, o empreendedor ou a pessoa que está bancando o projeto vai estar querendo seguir. Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu entendi dessa forma. Posso fazer uma outra, Amanda? Deve, professor. Tenho certeza que você também está super interessado, porque eu acho que a sua área também é um pouco distante da tecnologia, né? Sim, com certeza. Mais ou menos, viu? Não, eu atuei em diversas frentes e vejo os alunos hoje muito interessados em relação a isso. Mas eu ia perguntar para ele, e vou combinar com a pergunta de uma aluna nossa aqui de Engenharia Civil. A minha pergunta é relacionada às habilidades do profissional para estar ingressando a equipe de vocês. E aí, tem uma aluna da Engenharia Civil que ela disse que achou muito interessante, que tem aula de programação, que também gosta de pensar nas aplicações desse conhecimento na área de construção civil, e pergunta se alguém da área dela poderia fazer parte do time aí de vocês. Sim, não, a gente tem diversos profissionais, né? Provavelmente o profissional mais técnico, que é o Nori, o Abreu, ele seria mais difícil mesmo, porque envolve um pouco, pelo menos, uma base técnica, né? Mas a gente olha, que nem eu comentei, assim, soft skill pra gente, habilidade de trabalhar em equipe e tudo mais, isso é muito importante. Mas eu acho que outras áreas com a gente, como a área de liderança de produto, análise, mais nessa questão de análise de sistema, organizacional da coisa, que a gente chama de product owner, né? No termo de tecnologia, você vai escutar, você vai ver bastante palavrinha em inglês, assim, a gente gosta de ser meio chique nessa área, mas na prática é o quê? A gente está falando de um gerente de projeto, né? Então, a gente consegue trazer pessoas de fora, com certa facilidade, de fora das áreas da engenharia de computação, na frente de gerência de projeto. E a gerência de projeto, qual que é o desafio dela? Primeiro é organizar, né? É conseguir fazer com que o time entenda quais são os próximos passos, os motivos daquilo, e também fazer a frente com o cliente de cronograma, de atuação, priorizar, definir melhor algumas coisas. Então, esse papel, é claro que é muito bom e muito valoroso, que essa pessoa tem uma certa habilidade em tecnologia. Mas hoje a gente tem profissionais que não são da área e são super organizados, super para frente, e se dão muito bem com esse tipo de profissão, tá? Então, eu acho que é uma área. Uma outra área que eu acho que também, assim, quem gosta muito de design, de solução, de usabilidade, se encanta por esse mundo, tem bastante curso, assim, bem rápido, sabe? De uma semana, que você consegue já entender como que funciona, telinha, user experience, né? Que é a experiência do usuário, ou criar telinhas que chamam a atenção e tudo mais, que eu acho que também pode ser, exige um pouquinho mais de talento técnico, mas eu acho que está mais próximo de uma realidade fora mesmo da tecnologia. Mas fazendo um ponto aí, eu acho que assim, sendo o que eu acho, assim, para mim, todo negócio ou toda profissão, ela tem que ser, o meio dela é tecnologia. Hoje a gente vive num mundo de tecnologia que desdobra em outras coisas. Então, se eu estou olhando para civil, né, cada vez mais é robô e cada vez, assim, que eu vejo, né, eu tenho que me profissionalizar onde a máquina não vai chegar, né? Isso para todos os setores, desde o médico até a gente mesmo da computação. Cada vez mais está ficando mais fácil desenvolver soluções. É claro que os desafios estão ficando mais difíceis também, né? Tem mais gente usando e tudo mais. Mas cada vez mais a automatização das coisas, a inteligência artificial, tudo isso vai deixando as coisas mais simples. E onde o robô não chega? Na criatividade, no time, que é no tal das soft skills, né? Então, eu sempre falo assim, se eu for abrir uma padaria, eu vou ser a melhor padaria do mundo, com a melhor usabilidade, enfim, do mundo, para de fato me diferenciar e é aquilo que vai chamar a atenção do público e tudo mais. Então, esse é o ponto aí. É o meu mindset, a minha visão de ver o mundo, tá? Tem uma questão, gente, que sempre me persegue, que é a questão do ineditismo, né? A questão da ideia inédita. Em algum momento aí vocês comentaram a respeito de, deixa eu ver o que os outros estão fazendo. A minha ideia, ela precisa ser inédita para eu conseguir levar ela adiante ou não? O que vocês pensam sobre isso? Hoje é muito difícil você ter uma ideia inédita, é muito difícil, porque está todo mundo fazendo alguma coisa. Talvez seja um pouquinho diferente ou outro, mas a base é a mesma, né? Ou você não encontrou, você não soube pesquisar direito aquilo para encontrar aquela ideia. Então, sempre vai ter alguma coisa já feita. Mas o maior desafio não é nem o produto que você está criando, né? O maior desafio é como você vai conduzir com que aquilo seja usado e vendido para 1 milhão de pessoas ou para vários milhões de pessoas. Eu acho que assim, o maior talento, às vezes com um aplicativo super feinho, a gente fala, nossa, como esse cara conseguiu dar certo, né?
olha esse aplicativo aqui, não funciona ali, e às vezes um negócio super deu certo. Isso foi assim, enfim, saiu em mídia, foi investido e tudo mais. Então, assim, o grande aprendizado que isso traz para a gente é que empreendedorismo, negócio, é o que de fato aumenta a chance das coisas darem certo. Tecnologia é algo muito importante, principalmente para endossar qualidade a longo prazo. Se o iFood hoje, se fizesse compra no iFood hoje e não funcionasse, a gente ia estar trocando, né? Mas lá atrás, de repente, não era nem muita qualidade que proporcionava o negócio dar certo. Era mais a facilidade de eu colocar restaurantes para dentro da plataforma, sabe? Então, eu acho que é mais nessa linha, assim, do empreendedorismo, é estudar empreendedorismo, estudar cases, né? É ver o que os outros fizeram e deu de errado, anotar e tentar evitar. Acho que esse aprendizado que está na história também é algo muito importante. A gente tem mais 5 minutinhos. Professor Daniel, tem mais alguma pergunta aí para a gente já ir encaminhando para o encerramento? Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver, vocês possuem muitos profissionais da área de Business Intelligence, mais voltados a dados para a gestão de negócios? Legal. Não, o BI, né, que é um termo muito famoso no mercado e está bem aquecido também. A gente hoje trabalha em muitos projetos que tem desenvolvedores de Power BI, né, ou enfim, de plataformas de Business Intelligence, tá? Hoje, dentro da MB Labs, a gente não tem ninguém que entrega esse ponto. Mas a gente sempre olha, a gente tem, assim, oportunidade no mercado tem bastante. Como a gente nunca foi, enfim, é algo que está um pouco adjacente ao nosso negócio, ele anda junto, mas ele não anda dentro da gente, a gente acabou nunca contratando uma pessoa responsável para isso, sabe? Mas faz sentido, se você vê que gostou do mindset e vê que poderia agregar fator em projetos nossos, a gente tem hoje mais de 35 projetos, com certeza a maioria deles demandam de soluções em BI, né? Então, por favor, entre em contato lá, manda um e-mail pra gente que a gente vai bater um papo. Legal. Muito bom, gente. Queria agradecer, então, né? Vamos partir aqui para os 2 últimos minutinhos para esse encerramento. Eu queria super agradecer aqui a participação de vocês, por terem compartilhado, né, o tempo de vocês, tanto conhecimento, tanta informação interessante, né? Foi assim uma hora de muito aprendizado. Espero que todo mundo que tenha participado aqui tenha aproveitado, né? Tenha levado uma informação aí para a formação de cada um, né? Foi muito legal, muito mesmo, viu? Queria agradecer muito e dizer que vocês são muito bem-vindos aqui, viu? Em nome da PUC, faço esse agradecimento. Professor Daniel tem por aí, quer falar também? Sim, dar os parabéns pela fala, pela comunicação, por tudo que vocês apresentaram e pela empresa em si. Acho que, nossa, fiquei surpreso e passei a realmente aprendi um pouco relacionado a isso daí. E tenho certeza, pelo menos eu imagino, se eu fosse mais jovem, na idade do vestibular, iria me encantar por isso daí, com certeza. Parabéns. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigada. Vocês Pela gostariam de oportunidade. estar... Desculpe, Thaís. Imagina, só agradecer a oportunidade mesmo por essa troca, que foi muito rica. Também queria agradecer, achei muito legal poder passar um pouquinho do que a gente trabalha aqui no nosso dia a dia, né? Às vezes é algo que a gente está tão automático fazendo, mas é muito legal passar isso para as pessoas. Feliz que vocês tenham gostado. Maravilha. Do meu lado aqui, a gente reforço, eu e a Thaís, a gente reforça que a gente tem uma série de vagas em aberto, tá? Por favor, entre no nosso site ou consulte a Thaís no LinkedIn, que for mais fácil. Numa outra frente, se você tem uma ideia ou de fato quer entender mais, assim, se você já tem uma startup, assim, como a gente está falando com quase 100 pessoas aqui, se você já tem uma startup, já está acontecendo e precisa de uma ajuda em alguma certa forma, né, em alguma área, ou em desenvolvimento ou negócio, manda um e-mail também para a gente que a gente tem uma área que a gente chama de ventures aqui dentro, que a gente olha iniciativas em startups e vai que dê certo aí um relacionamento diferente, não só como colaborador, mas sim como sócio investidor.
Aí, pessoal. Muito obrigado. Muito Um abraço para todos aí. Obrigado, pessoal, que participou. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Nossa, até